Estamos? Tá? Boa. Então, agora sim, Joaquim, muito obrigado. Ando há semanas entusiasmado com a conversa de hoje, ok? E o mote para a conversa foi, efetivamente, também o desafio do Joaquim. Na primeira vez que falamos, disse, olha, vai lá ler uns milhares de páginas sobre constelações familiares, e eu tenho aqui o livro do Joaquim, que tem um nome sui generis, A Puta da Evidência Científica versus a Ingênua Fenomenologia Sistémica e Psicológica nas Constelações Sistémicas Familiares. Portanto, um livro que eu recomendo, mas se calhar, eu acho que dentro do tema há muita gente que o conhece, se não o conhece, não está dentro do tema, mas se calhar começávamos um pouco pelo percurso do Joaquim Marujo, que é terapeuta transpessoal há qualquer coisa como 50 anos. Provavelmente sim, quase 50 anos. Quase 50 anos. Desde 1971. Mas eu quero-te agradecer imenso por este convite, porque é uma honra estar aqui, e principalmente para nós podermos aqui ou refletir, ou debater, ou não dizermos nada sobre, sobre ciência ou sobre fenomenologia, que seja apenas uma pequena cavaqueira. Okay. Já seria muito importante, não é? A primeira curiosidade que eu tenho é como é que surge na vida do Joaquim como é que surgem as constelações familiares e qual é aqui o chamamento para este tema, e há ali um momento provavelmente que disse, isto faz muita ressonância comigo. Como é que surge isto na vida? Isso surge porque todos nós temos um percurso de vida, no fundo é a nossa trajetória de vida, e nós vamos evoluindo, vamos aprendendo e vamos desenvolvendo, e vamos começar a olhar para o nosso umbigo em vez de olharmos para fora, né? Normalmente a maior parte das pessoas estão em piloto automático, perfeitamente cheios de dopamina, né? E acabam por procrastinar o tempo inteiro, né? Aquilo que eu comecei foi em 1971 até 1973, né? Estava muito na moda o behaviorismo, né? Então tudo era estímulo-resposta, e eu achava que eu era um verdadeiro rato, e como tal as pessoas seriam como ratos, tinham um estímulo, tinham uma resposta, tínhamos um determinado comportamento, né? E percebi que de facto a doença, que era assim que se chamava antigamente, não seria este o caminho mais adequado. A seguir, o que é que se passa? Achei que devia dar um salto mais significativo, né? E comecei a ler num ar de brincadeira o que é que o Freud dizia exatamente sobre o consciente, o subconsciente e o inconsciente, e percebi que ali veio um complexo de Édipo, e se calhar o que é que isto era. Comecei então a enverdar pela teoria toda muito freudiana, à procura sempre naquele sofá psicanalítico, com um psicoterapeuta que ia dizendo e eu brincava, e hoje digo aos meus amigos, parece que atrás de mim tinha um boi que tu continua a dizer, né? E percebi que a vida provavelmente não seria por aí, porque senão teria uma vida inteira deitado no sofá sem resolver nada em relação à minha vida, né? Então a seguir achei que provavelmente a cognitivo-condutual seria também uma boa experiência, então também andei aqui uma boa temporada lendo, fazendo terapia, e disse, não, o caminho não é por aqui, né? Pronto, comecei aqui a ler Jung, se calhar se eu fizesse aqui uma pequena terapia junguiana, e comecei através do Jung, né? De um momento para o outro, em 1978 eu percebi de que havia um homem chamado Maslow, na teoria das necessidades humanas básicas, e é muito interessante porque ele tem 7 níveis dentro dessa pirâmide, né? E eu comecei a perceber que em cada nível nós temos um psicólogo. No primeiro nível, muito behaviorista, temos aqui o Watson. No segundo nível, naturalmente, nós temos logo imediatamente aqui o Freud, né? E depois entramos num terceiro nível, que normalmente tem a ver com o Adler, com o poder, né? E lá está o Adler. Então, para outro, quem é que eu vou ler? Exatamente aquele que está no coração, Erich Fromm. E que pouca gente lê, infelizmente, né? Eu costumo sempre dizer que nós temos 2 triângulos. Um triângulo que começa a nível do nosso coração e que sobe até a nossa espiritualidade, nós somos humanos, e de um triângulo que vai, no fundo, até à zona do períneo, que nós somos animais, né? Então, quem é que começa por estudar aquilo que nós somos humanos? Exatamente, o Fromm. Depois temos a área da garganta do Piaget, o Wilber na área, no fundo nós podemos pensar o que é a intuição e o futuro. Na espiritualidade estará alguém para aparecer e para pegar na espiritualidade, não? E é muito interessante porque quando eu começo por ler exatamente o Maslow, eu percebi que há outros autores que eu não tinha lido. E entro na psicologia transpessoal. E é nessa ocasião, na psicologia transpessoal, que eu percebo que o caminho é este. Porquê é que é o caminho? Porque o caminho começa no nosso corpo. Eu vou brincando com o corpo. Eu costumo dizer que nas outras vidas, quando nós estamos no éter, nós estamos lá em cima, né? Temos uma expansão de consciência e vamos tentando perceber
o que é que nós fizemos na Terra? O que é que nós fizemos com o nosso corpo? Porque a Terra é muito mercurial e no éter tudo é muito mais leve, né? Então, o corpo, eu brinco, eu costumo dizer que temos vários corpos pendurados e nós temos que escolher um corpo. E quando eu escolho o corpo, qual é o corpo que eu escolho? É este corpo que está aqui, e havia uma fila muito grande porque eu não queria este corpo, queria ser muito espadaúdo, muito bonito, olhos azuis, mas não tive esta chance. Então eu percebi que na psicologia transpessoal a primeira coisa que existe é o nosso corpo e nós temos que o respeitar. E poucas pessoas respeitam este corpo, porque a nossa cura está no corpo. O corpo tem todas as respostas exatamente para nos curarmos. E nós podemos ver isto olhando para o nosso interior, porque tudo começa no interior. As pessoas que andam à procura fora é porque não se encontraram por dentro. Em nosso interior, por exemplo, muito simples, a malta acha que esta cabeça que está aqui, que são neurónios, né, que serve para alguma coisa, só serve para enlouquecer. Porque todas as emoções que nós temos no nosso sistema límbico, é verdade, mas precisamos de ter neurotransmissores. Quando eu começo por olhar para a serotonina, normalmente as pessoas quando estão deprimidas não têm serotonina, quando estão deprimidas procuram um antidepressivo, eu digo, não é preciso. Para que é que você precisa de um antidepressivo? Porque o nosso intestino fabrica 80% da serotonina. É verdade. O nosso intestino, no fundo, fabrica todas as vitaminas, exceto a vitamina B que está no nosso estômago. Então, se nós tivermos um intestino limpo, e se tivermos uma vida, que eu costumo dizer que não é de trampa, né? E se tivermos uma boa consciência de quem nós somos, né? Para onde é que eu vou, o que é que eu ando cá a fazer, começamos por perceber isto. Então, começamos aqui na psicologia transpessoal pensando o meu corpo. Segundo aspecto, eu tenho que perceber o que é que são as minhas emoções. E eu, para trabalhar as minhas emoções, naturalmente, eu preciso desse sistema límbico. E esse sistema límbico, né, foi muito bem estudado, naturalmente, porque é lá que estão todas as emoções. Então, eu costumo dizer que foi a partir daí, em 1968, que eu percebo que não há doenças mentais. Ok. Que há doenças que são psicoemocionais ou que são psicoespirituais. Uhum. Então, é aqui que começa uma grande revolução minha, que é perceber o que é que acontece com as nossas emoções, havendo boas emoções e havendo más emoções. As más emoções provocam doenças. As más emoções, eu costumo dizer que além de todas as doenças também fazem as pessoas não terem dinheiro. E as emoções que são positivas, o que é que fazem? Nós temos muito mais força, muito mais vitalidade, muito mais energia, um bom otimismo e temos muito mais dinheiro. E é nas emoções que eu comecei por perceber de que, dentro da psicologia transpessoal, onde é que está a minha família? Então, a doença surge porque eu não me senti amado pelos meus pais. A minha criança não se sentiu segura. A minha criança não se sentiu estimada, sabendo à partida que os meus pais dão-me aquilo que eles souberam dar e não dão mais porque não sabem, e eu não tenho que apontar o dedo ao meu pai. Por isso eu digo, nem à minha mãe, por isso eu digo a todos os terapeutas, só poderás ser terapeuta quando tiveres o teu pai e a tua mãe dentro de ti, em paz, em tranquilidade, sem apontar um dedo. A partir daqui, tu podes ser terapeuta. Então voltamos à família, porque é a família, no fundo, que me permite evoluir na minha vida. E é na família que eu vou ter exatamente todas as feridas para eu ser resolvidas. E então, quais são as feridas que nós temos? Desde a ferida da humilhação, da traição, do abandono, da injustiça, não saber dizer não querer há limites, está na família. Qual é o problema? Lá em cima voltamos novamente ao éter. Eu tenho que escolher uma família. Não é nada agradável. Porque aí a fila para o corpo é pequena, mas para a família é enormíssima. Ninguém quer ir para esta família. Mas nós somos empurrados. Que remédio temos? A gente vai para a família. Então eu percebi que a família tem que ser vista de forma diferente. Diferente como? Eu tenho que perceber qual é a teoria sistémica que me permite olhar para a família. E entrei e comecei a ler exatamente na teoria sistémica. Mas de um momento para o outro começo por perceber que há o psicodrama. Há o psicodrama de Moreno, já estava na faculdade, eu já falava do psicodrama, era preciso conhecê-lo, e entra numa coisa muito interessante, que é, no fundo, aquilo que eu chamo, um ar de brincadeira, o teatro de rua com os alunos, né? Fazer um pouco do teatro holístico. Né? E como os meus clientes que vinham à consulta, né? Eu já dizia que era um terapeuta transpessoal, porque estava além de, já tratava do corpo, tratava das emoções, tratava da cognição e tratava da espiritualidade, nós já lá vamos à espiritualidade de cor-de-rosa. Né? E é nessa ocasião que eu percebo que, no fundo, o psicodrama seria a solução. Psicodrama de Moreno, porque Moreno rompe com o Freud, diz: tu tratas tudo na cama, eu trato tudo em representação. Exatamente. E é interessante, porquê? Porque é nesse preciso momento, né, de que eu entendo de que o psicodrama seria a solução. E eu começo por fazer, no fundo, aqui, já estava no teatro do oprimido, estava aquilo que eu tinha chamado de teatro holístico, que estava na moda o holismo. Na faculdade não podíamos falar no holismo, porque era uma coisa que não existia, nós não podíamos ser transpessoais, né? Só a ciência que era importante, mas eu juntava um conjunto de clientes e de momento para outro percebi, não tenho clientes.
Eu não acredito em doenças mentais. Não tenho pacientes, ninguém tem paciência para maturar a certeza absoluta, né? Também não, o que é que eu tenho? Não tenho utentes, tenho aquele que me consulta, passei a chamar-lhes os consulentes. Então, quando eu tinha exatamente numa consulta alguém de que já estava há muito tempo comigo, eu considero que ao fim de 6 meses é uma loucura ter alguém comigo, é porque o problema era meu. Eu não estava a fazer a conta-transferência como devia ser, e o problema daquele cliente era também o meu. E o que é que eu faria? Levava as pessoas para um hotel, todos os meus clientes que eram convidados, e eu ia percebendo exatamente que dentro de um pequeno psicodrama o que é que estaria a acontecer. E é nessa ocasião que eu conheço o trabalho do Bertel em 1980. E percebo que eu tinha um método que me faltava no psicodrama. Porque o psicodrama é uma terapia para 1 ano, enquanto que o Berta tinha descoberto qualquer coisa muito importante. E aí começa a minha loucura. O que é a minha loucura? Perceber por onde é que o Berta tinha andado. Que é uma coisa que o Berta não deixa escrito. Então eu percebi, o Berta, de certeza absoluta, caminhou através do psicodrama de Moreno, mas havia muito mais, havia um inconsciente coletivo. O Berta tinha estudado Jung, que eu já tinha lido também. O Berta tinha estudado, de certeza absoluta, o inconsciente familiar e tinha lido o Freud. Mas como é que a informação circula? E percebi que, então, e os campos morfogenéticos, onde é que eles estão? Lá entramos no Sheldrake, né? E de um momento para o outro, eu tenho uma lista, né? Por exemplo, as lealdades com o Nagui, as lealdades invisíveis nós temos com a família. Podemos perceber que nas estátuas, com a Virginia Satir, e percebo que de um momento para o outro, para nós podemos fazer constelações. Eu digo-te uma coisa, provavelmente nós temos que ler 40 ou 50 autores. E o Berto tem uma coisa muito simples. É aqui que ele provavelmente deve ter lido Gaston Bachelard. A ciência é o simples é o simplificado. Não há coisa mais simples do que uma constelação. Porquê é que ele é simples? Porque eu tenho que estudar exatamente a fenomenologia. Porque a constelação, de facto, não nos dá a cura, dá-nos o insight do problema, e eu tenho que perceber uma coisa muito rápida numa constelação. Isto é exatamente fenomenologia. O que é fenomenologia? É a capacidade de eu olhar para este acontecimento ou para este fenómeno sem julgar, sem racionalizar, sem interpretar e deixar exatamente que as lealdades invisíveis apareçam, que as dinâmicas ocultas da família apareçam e de um momento para o outro todo o movimento se faz, toda a energia começa a circular e a constelação por si própria irá chegar ao fim. E o constelador ou é um facilitador ou é um terapeuta nesta constelação. E é aqui que eu começo. E naturalmente que na psicologia transpessoal, quando estudamos o corpo, estudamos as emoções, estudamos a família, estudamos a área da espiritualidade. E é aqui que é importante que a gente perceba o que é quer dizer espiritualidade. Porque há uma espiritualidade muito, muito rosa, muito cor-de-rosa, eu costumo até chamar no ar de brincadeira o abraço da Reikiana, muitos beijinhos, as pessoas vão passar fins de semana, sexta, sábado e domingo à procura da espiritualidade, gastam dinheiro, vêm a segunda-feira muito felizes, na terça-feira começam a ficar novamente em piloto automático, quarta-feira estão tristíssimos outra vez. Porque spiritus, que deu espiritualidade, vem do sânscrito, que quer dizer sopro da vida. Sopro da vida deu em latim respirare. Então, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é a capacidade de eu respirar a minha vida. De eu poder respirar o outro. De eu poder respirar a natureza. E de eu me sentir bem comigo, contigo, Ruben, com todas as pessoas e estar em tranquilidade, não é em paz. Porque em paz basta ter uma espingarda, a guerra começa outra vez. Temos de estar seguros, tranquilos e serenos e perceber que só há uma cura, que é através do amor. E é aqui também que eu percebo que é preciso estudar, né? Uma coisa muito importante, que é a minha criança interior. E começa outra revolução autêntica. E é neste momento, por volta de 1980, 85, que eu já estou a fazer constelações naturalmente, de que eu percebo de que é na alma, e a alma em grego quer dizer consciência. É interessante porque eu quando estava no ISPA, ou quando dava aulas alunos de psicologia ou de psicopedagogia, perguntava aos alunos, sabem o que é dizer psicoterapeuta? Quem é que é capaz de me dizer? E era interessantíssimo porque eles faziam autênticos tratados. Diziam, falavam. Vocês estão muito enganados, sabem? Porque vocês não estudaram grego, não é? Porque em grego psico quer dizer alma. Teros quer dizer nós. Pétion quer dizer Deus. Um psicoterapeuta é aquele que, com a ajuda de Deus, retira os nós da alma. E é aqui que é extremamente importante que a gente perceba uma coisa muito simples. Que a psicologia transpessoal, nós temos que acreditar no divino,
temos que acreditar na alma. Porquê? Quem é que me dá o espírito? Quem é que me dá a respiração? A natureza? O divino? A primeira coisa que eu faço quando eu nasço é inspirar. Certo. A última coisa que eu faço é expirar, entrega ao divino o quê? Novamente. Aquilo que ele me deu, que é a inspiração, que é o espírito. Então, na alma, o que é que está? Está a consciência desta vida e de outras vidas. É na alma que nós temos a doença, que imprime no corpo o sintoma. Diz-me o teu sintoma, dir-te-ei para onde vai a tua alma. E acho imensa piada quando as pessoas me dizem, né, de que o meu corpo tem uma alma. Mentira. A alma é que tem o corpo. A alma que tem um corpo. E por isso, quando eu morro, desapareço, a terra dará cabo de mim, entrega à terra aquilo que ele me deu, e a minha alma irá fazer uma expressão de consciência para eu poder voltar. Então, é interessante nesta ocasião que o Pierre Veil tem uma história magnífica em relação exatamente às fins. E eu, quando leio as fins, achei imensa piada às fins. Porque as fins no Egito, o que é que ela nos diz? Se tu reparares, os fins têm, no fundo, umas patas de uma vaca que está ali, né? Diz que nós temos que ser animais. Nós temos que aprender a civilizar-nos. Não devíamos ler Rousseau. Rousseau, o que é que diz, né? Todas as pessoas nascem puras, coitadinhas, a sociedade é que se turba. Não, devemos ler Voltaire. Toda a malta, todas as crianças são más por natureza. Eles precisam ser civilizados. Então, nós começamos a nossa vida como um verdadeiro animal. Quando nós chegamos ao estômago, o que é que nós vemos? Um leão. É o nosso poder, é a nossa força, é a nossa determinação, é a capacidade que nós temos para vencer na vida. E o que é que nós temos a seguir? Temos uma águia. E a águia o que é que simboliza? A águia simboliza a capacidade de eu ver à distância, de eu ver de cima para baixo. E uma cobra? A cobra representa o Kundalini. Apresenta a capacidade que eu tenho de mudar de pele, de ser diferente, de não ter medo de olhar para as minhas entranhas, de perceber as minhas sombras, de caminhar para a luz. Então temos a cognição. E temos também o futuro. Como é que eu olho para o futuro? O que é que foi interessante é que estas fins, há um dia, que vem um helicóptero para tirá-la, para arranjá-la, e por cima das fins, exatamente na área da cabeça, nós temos um homem que aponta para o céu. Aponta para onde? Para o infinito. Então aí começa outra viagem. O que é que há neste infinito? Então, toda a terapia, no fundo da constelação, passa trabalhando o corpo, trabalhamos as emoções, trabalhamos a cognição e trabalhamos a espiritualidade. Este é o caminho. Tenho algumas questões sobre isto. A forma de... o mapa sobre o qual se acredita no divino, porque existem os mapas mais convencionais, cristianismo ou islão, mas o mapa que está associado do divino para esta componente das constelações familiares, onde existem este processo de vidas passadas, de a alma escolher efetivamente o corpo para onde vem e a família para onde vem, porque há de trazer estes sistemas que vêm trabalhar. Este mapa de crença divina está assente em termos de origem de pensamento, onde em componentes mais orientais, quais são os primeiros registros, ou qual é a base? Nós sabemos que no cristianismo, pronto, vem da componente judaica e depois passa pela parte do cristianismo, depois o islão mais tarde. Esta componente, quais são os primeiros autores que surgem, onde se começa a construir esta... Nós temos que pensar no animismo. Né? Os primeiros autores que nós começamos por pensar é exatamente na evolução do homem, né? E começa quando ele foi capaz pela primeira vez de olhar, pintar numa parede exatamente o que é uma caçada. Exato. Né? Certo. É aí que ele começa por adorar. E é extremamente interessante porque se nós olharmos para a pré-história, né? Nós não começamos num patriarcado. Certo. Nós começámos num matriarcado. Completamente. E é também interessante porque voltamos à mãe, né? Porque a mãe, de facto, é aquela que nos nutre, que nos ensina também a falar, que nos afaga e que nos permite, exatamente pelo nascimento, de nós podermos amá-la ou não. E isso porquê? Porque todos os nascimentos deviam ser naturais. E a maior parte dos problemas que nós temos de rejeição ou de abandono das nossas mães é exatamente pelo nascimento. Porque a criança vive, no fundo, num spa magnífico.
Se tu reparares, é provavelmente o único sítio no universo que tu não tens um único micróbio. Ele é perfeitamente ascético, dentro da água salgada. E dentro desta água salgada, nós, no fundo, há uma filogênese, que é a preservação, no fundo, da espécie, depois do indivíduo, no fundo, que é a ontogênese, e é lá dentro que nós podemos perceber como é que o divino nos faz. Nós começamos num conservado dentro da água salgada, no fundo, na terra. Quando a primeira vez, provavelmente uma amiba se começa, no fundo, a multiplicar também dentro da água, né? Então nós podemos perceber que na barriga da mãe isto acontece a mesma coisa. O espermatozoide, quando se junta com o óvulo, começa esta pequena morla a dividir-se, né? E é interessante, porque as novas teorias, nós já sabemos, é o óvulo que escolhe o espermatozoide, não vale a pena correr, é pelo cheiro, tem que ter os mesmos feromonas para eu poder acasalar, né? E então nós podemos perceber que dentro da barriga da mãe nós temos esta morla que se divide. Lá está. Filogênese. Aqui é a ontogênese, a repetir-se na filogênese. Seguir o que é que ele é? Dentro da água salgada é um peixe. Nós somos peixe dentro da barriga da mãe. Então não somos. Nós temos garras. Temos um opérculo que é o nosso ouvido. A água mistura-se através do opérculo. As crianças, quando nascem, o ouvido não está fechado com a garganta. É como tal. Eles fazem muitas otites. Quando se dá o leite, quando ele está da idade, nós temos que pô-lo a bolsar, né? Estamos. Mas também somos répteis. Porque durante 9 meses o sangue arterial mistura-se com o sangue venoso. E depois, naturalmente, só deixamos de ser répteis quando cortamos o cordão umbilical e aí fecha-se de facto a auriga com o ventrículo e passamos a ter, no fundo, já sangue quente. Tá? Mas somos répteis lá dentro e depois temos uma cauda equina, porque também lá temos, no fundo, esta cauda lá dentro e depois podemos perceber que somos primatas porque a criancinha está sempre a chupar no dedo. Tá? E quando nascemos, qual é a coisa mais importante que existe? Nós podemos ver isto na pré-história, né? Porque uma mãe, quando tinha um filho, era de cócoras. Exato. Não era dentro da água, senão não tinha chance nenhuma, como está na moda, ter bebés dentro da água. Podemos ter bebés a qualquer lado, até na lua, né? Mas é de facto no mato que ele tinha. E quando ele estava no mato, naturalmente, na floresta, a mulher punha-se de cócora e paria. Agora imagina quando vem um leão, o que é que ela faria? Segregava a adrenalina automaticamente, né? Começava logo a haver aqui um conjunto de endorfinas que já cá estariam e o parto parava. Porque ela tinha que defender a sua criança, tinha que se defender, não é assim? E a partir daqui, ou seria comida pelo leão, ou fugiria, seja o que for. Né? Podemos falar num leão, mas podemos apressar num outro ser humano qualquer, ou num outro animal. Ameaças. O que é que acontece na altura de parto? A mulher está de cócoras, que no fundo não está de cócoras, está numa marquesa, o que é contra a natura. Vários holofotes a olhar, né? O médico está ali a intervir, é verdade, né? Alguns têm que fazer episiotomia, nós temos taxas elevadíssimas de episiotomia no nosso país, que é cortar com uma tesoura a área da vagina, é quando olhamos para o estrangeiro tem 20, 25%, cá 70, 80%, né? A criança, quando nasce, vem cheia de quê? De cortisol. Certo. Cheia de adrenalina. E naturalmente está em sofrimento, porque ninguém imagina que uma cabeça daquele tamanho passa por uma vagina, por isso é que nós temos fontanelas, atrás que é para tudo a cavalgar os ossos todos para ela poder nascer, e pelo menos podia haver uma coisa aqui, porque a mãe também está cheia de cortisol, que era permitir que pelo menos durante 2 minutos esta criança pudesse receber a ocitocina da sua mãe. E o cordão umbilical não devia ser cortado. E normalmente os médicos têm muita pressa, as enfermeiras têm muita pressa, então o que é importante é de facto resolver este problema para começar outro, que é a outra parte que aí vem, cortam o cordão umbilical, a mulher nem sequer segurou a ocitocina e a criança não recebe, a criança não está enamorada. E também depois, há aqui uma coisa interessante, que é mesmo depois que corta o cordão umbilical, disse pôr a criança em cima da barriga da mãe, porque ela é que vai escolher a maminha onde vai mamar, por isso é que tem aquele reflexo de babice para poder chegar até à mama. Tá? E como tal, é interessante porque, voltamos aqui à pré-história, e vamos fazer aqui um pouco o culto da mulher, o que também é extremamente interessante aqui, que é uma pequena loucura quando nós pensamos que o homem é que manda. O homem não manda nada. Não é? Portanto, ao fim costumamos dizer o que é que seríamos nós sem uma mãe ou sem uma mulher ao nosso lado. Ou, naturalmente, hoje em dia, sem um homem ao nosso lado, porque nós temos também a pensar exatamente aquilo que eu costumo no ar de brincadeira, são uma questão de gosto e nós gostamos da vida o que nós queremos ter. Né? Pronto, não vamos entrar aqui numa filosofia um pouco mais, que está muito na moda e não quer entrar por aqui, mas quer entrar no matriarcado. Porque é que, quando o homem estava na pré-história, tinha uma grande admiração por esta mulher. Em primeiro lugar, esta mulher deu-lhe tudo que ele nem sequer imaginava. Eu posso começar aqui por dizer o seguinte. Este homem, e nós podemos ver isto, que eu sem abrigo, né, era um bom vadio na pré-história. Andava de um lado para o outro, saltando de galho em galho. E ele não tinha casa. Mas a mulher é preciso ter uma casa. Porque tem filhos. Não os pode ter na rua. Tem uma caverna, né? Além de mais, tem filhos, também tem aqui um conjunto de vigilante quando a mulher estava na caça, que era tomando conta. E o homem percebeu, espera aí, se eu me juntar à mulher, eu tenho aqui um porto seguro que é uma casa.
Então ele aproxima-se meigamente, né? E a mulher dá-lhe o primeiro invento, que é uma casinha que é a sua caverna. De seguida ele percebe que a caça ou que a procura de alimento e a defesa dos predadores é ter vários filhos à volta. E então lá está ele, dá-lhe uma família mais alargada, né? Então este homem vai para a caça, é verdade. Mas a mulher, quando ele vem cansado, com frio, o que é que esta mulher faz? Coitadinho. Eu preciso de arranjar comida quentinha, tem o fogo, descobre a alimentação, temos no fundo há aqui a diminuição dos caninos através da comida, né? Diminui o pragmatismo facial, nasce a memória mais longa que está na área occipital e descobre o quê? A alimentação. Mas é preciso mais do que isto. A mulher da alimentação é preciso preservar. Então ela acaba por entrar numa área mais industrial, através do fumo, através, no fundo aqui, o sal ainda não estava descoberto, mas através do fumo começa por conservar os alimentos. O que é importante aqui? É que o homem vem sempre ferido das caçadas. Ela é a grande mulher que lhe dá a farmácia, a medicina, aquela que o cura, que lhe lamba as feridas. E temos a descoberta, no fundo, toda a farmacopeia que nós podemos chamar das ervas. Mas não lhe dá só isto. A mulher sempre teve um problema no inverno. Onde é que ficam as coisas todas metidas no canto da caverna? Pode ver xixi cá fora buscar os predadores, faz o xixi onde? No canto da caverna. Em cima de quê? Das peles. Quando ela, e as mulheres, eu costumo brincar, as mulheres que me desculpem agora, têm a mania de limpar a casa toda uma vez por ano, a gente chega a casa e não sabe o que aconteceu. Exatamente. Não é? E de momento para o outro, o que é que ela faz? Quando vai deitar fora, as peles, elas estão curtidas através da urina, do ácido úrico. Lá está. O que é que dá ao homem? O vestuário. Então o homem achava estranho, como é que esta mulher consegue parir? E faz-lhe uma deusa, aquelas deusas que nós vemos nas cavernas, muito gorditas, né? Com ancas muito largas. Né? E eles passam o tempo a rezar. Então é o primeiro culto que nós temos, a primeira divindade. Rezar para esta mulher, que é a primeira deusa que aparece. Estás a ver? E de um momento para o outro, o que é que acontece? Vem a agricultura. E o homem tem que se deslocar para mais longe. Porquê? Porque nós temos uma coisa muito interessante, que é os polos começam a mudar, não é assim? E, por conseguinte, o clima começa a mudar, ficando tudo muito mais cheio. Nós vemos isso ali na Serra das Estrelas, no fundo das rochas aborregadas, não é assim? E de um momento para o outro, o homem tem que ir para muito longe caçar. A mulher, mais uma vez, com pena do homem, faz um buraquito, coloca a semente. Quando o homem chega da casada, descobriu a agricultura. E nesse dia os homens pensaram, bem, quem é que mete a semente? Somos nós. Se tu visitares alguns museus do homem, como em Portugal e noutros, o matriarcado é completamente destruído, morto pelos homens, e alguns podemos ver os crânios das mulheres completamente com setas, esmagados à pedrada, né? E o homem diz, afinal de contas, nós é que somos os deuses. E começa o patriarcado. E, entretanto, nesta ocasião tira-se o quê? A alma às mulheres, que só no Concílio de Trento é que a alma vai estar a aparecer por volta do século XII, século XIII. Nem Cristo pode ter a mãe, né, dentro da igreja, né? Porque não tem alma. Né? O próprio Sócrates, no processo meiótico, da força de parir, né? Meiótico quer dizer, de parir as palavras, a mulher também, a mãe dele não está quando ele recebe a cicuta. Porquê? Porque as mulheres não têm alma. A partir do século do Concílio de Trento, as mulheres passam a ter alma. E como tal, a primeira religião que nós conhecemos é exatamente esta animista. Nós precisamos sempre ter uma religião. Ou somos espirituais, ou somos religiosos. O problema da religião é que ela vem exatamente para dar um conjunto de ensinamentos aos homens, para eles poderem, no fundo, saber viver em sociedade. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, não precisamos de advogados. Certo. Porque está lá tudo nos 10 mandamentos. Não precisamos nenhum. Não é? E como tal, as das religiões têm a mesma coisa. Não é? Então, vem a grande religião animista, e depois nós precisamos de um Deus. Precisamos do resto de Deus, pode ser um Totman, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um político, pode ser o Ronaldo, quem nós quisermos. Né? Porque nós precisamos sempre de alguém que nos diga, que nos oriente, que nos encaminhe. Provavelmente não é do teu tempo, porque tu és muito novo. Eu sou já muito velhote, tenho 73 anos, espero viver pelo menos até aos 120. E nessa ocasião vamos ter chips na cabeça para falar inglês, francês, alemão. Quando o meu braço já não funciona, colocamos um braço artificial e se calhar vivemos eternamente. Né? Pronto. Eu ia dizer qualquer coisa, me perdi. Às vezes é o problema já não tem mal. Eu volto novamente, que é, eu no meu tempo, não é? Era assim, meu pai era mecânico, o que é que eu havia de ser? Mecânico. Não havia uma ascensão, não havia um elevador social. E eu também sabia que além de ser mecânico, né? Sabia o que é que havia de fazer na vida, né? Sabia que tinha que tomar um pequeno almoço, tinha que ir para ali, tinha que ir para lá, e tinha a vida muito bem organizada, porque não precisava que ninguém me dissesse nada. Eu tinha que trabalhar.
Era mecânico, trabalhava, tinha uma família. Quem não tivesse uma família, algum problema, bem, sai de um pai que é mecânico, tem que ter uma profissão que é mecânico, tem que ter uma família e tem que gostar de futebol, ou tem que gostar de fado, ou tem que gostar de Fátima, o que eu quiser. Não havia mais nada. A partir de um certo momento, por 1960, as coisas começam a mudar, que é droga, sexo e rock and roll. Toda esta filosofia do dualismo, da psicologia transpessoal, começa a aparecer com os psicadélicos, com o AX, que agora está na moda, dentro da área da psicologia e das psicoterapias, né? E é a partir que muita coisa começa a mudar. Ou seja, o meu pai é mecânico, eu não quero ser mecânico. Perguntas hoje a um jovem com 16, o que é que tu queres ser? Ele não sabe. Ele não faz ideia. Porquê? Porque já não há este determinismo. E depois, mais do complicado, no meu tempo, a minha mãe colocava o meu pequeno almoço e eu tinha que o comer. Certo. Hoje perguntamos a uma criança de 3 anos, tu queres o quê? Queres pão? Com manteiga, com fiambre, com queijo? O miúdo está perdido porque ele não consegue perceber o que é que quer. Claro, e é uma pressão enorme. A criança também não tem nãos. A criança faz o que quer. É mais grave do que isto para as crianças, que é gravíssimo, que andei anos a dizer isso em todas as constelações. Como é que é possível, depois de toda a literatura, depois daquilo que dizem, até já recebi, através de uma mensagem, não sei de quem era, a dizer não dê telemóveis aos seus filhos, como é que nós podemos dar um iPad ou um telemóvel a crianças? Eu tenho visto, porque eu viajo todos os meses, porque eu faço constelações em Portugal, na Polónia, no Brasil, em Malta, na Noruega, agora em quero que eu vá à Irlanda, não vou a mais X, porque não há mais fins de semana, e eu vejo crianças com 3 meses com um iPad. Qual é a gravidade disto? Quando nós estamos hipnotizados, até quando nós vemos um filme da Netflix, vemos o segundo também, nós estamos a segregar dopamina. Mesmo quando nós corremos aí na cidade a aspirar gasóleo, segregamos dopamina, né? Cada vez que eu agarro um telemóvel numa rede social, estou a segregar dopamina. Por isso é que a malta toda está a procrastinar, está tudo, eu já costumo dizer, está tudo dopaminaico. Né? Então esta criança está a segregar dopamina. Está a segregar dopamina constantemente, o que implica que nós temos uma área muito importante, que é a nossa área do pré-frontal, que é lá que está a capacidade de decidir a nossa vida, de decidir o nosso futuro. Este pré-frontal precisa teoricamente de 12 anos. Quando eu começo a ter dopamina, a dopamina é um destruidor de neurónios. Não permite que o nosso pré-frontal se forme. Então temos crianças que aos 12 anos não vão capazes de decidir nada. Temos adultos que não são capazes de decidir nada na vida. Isso é muito bom para a política. Então temos crianças que provavelmente em adolescentes irão gostar de drogas. Certo. Temos crianças dependentes. Certo. E é pela primeira vez na história que acontece que os nossos filhos têm um coeficiente de inteligência mais pequeno que o nosso. Lá está que o coeficiente não serve para nada. O que nos interessa é ter o coeficiente emocional. Estás a ver? Então voltamos àquilo que nos interessa, né? Que é de onde é que começa a religião. Ela não é nada importante dentro de uma constelação. O que eu te posso dizer é assim, se eu faço constelações em Lisboa, não tem nada a ver com as constelações que eu faço em Leiria, ou em Aveiro ou no Porto. Porque nós temos regiões e as regiões têm usos e costumes diferentes. Claro. Apesar de nós sermos portugueses. Quando vou para a Polónia, eu tenho constelações diferentes. Quando vou para o Brasil, são diferentes. Quando estou na Noruega, nem se fala. Estás a ver? Então, o que é que caracteriza as constelações em Portugal? Em termos daquilo que é, por exemplo, o inconsciente coletivo, ou quais são os... O que é que é de português nas constelações cá em Portugal? Naturalmente que já não é o garrafão de vinho, nem a sardinha, nem o bacalhau, não é? O grande problema que nos aparece em Portugal é exatamente o problema com o pai e com a mãe. Ok. E isso é diferente experiencia-se alguma diferença dos países lá fora? Lá fora, sim. Nós temos uma coisa que é altamente preocupante em Portugal, que não existe lá fora, é a quantidade de mulheres que fazem abortos. Ok. Provavelmente o que nós temos era no tempo de Salazar, não havia anticoncepcionais e se havia era só para alguns. O preservativo também era caríssimo. Qual era o método anticoncepcional que nós conhecíamos no tempo de Salazar? Seria o aborto. Okay. Aquilo que nós sabemos é que há uma lealdade invisível para com as nossas mães. Nós sabemos que a mamãe fez um aborto, a avó fez o aborto, a bisavó fez o aborto, as filhas vão fazer um aborto. E o aborto, naturalmente, tem consequências gravíssimas dentro de uma constelação. E isso acontece. Ainda há tempos tive uma constelação, há uma boa temporada, quando ainda estava na faculdade, deixei de dar aulas na faculdade por inúmeros fatores. Uma delas é porque a malta já não pensa, os alunos já não pensam, fazem copy-paste. Agora com a inteligência artificial devia ser magnífico apanhar os gajos todos ali a fazer copy-paste, né? Mas eu lembro perfeitamente que há uns 5 anos, provavelmente, há uma aluna minha que me aparece a dizer: tenho a minha mãe tem 60 anos, há mais de 40 anos que faz antidepressivos.
que o professor podia fazer uma constelação dela, não tem problemas, não fazer uma constelação, entrou lá a tua mãe. A mãe veio, nas calmas, né? A filha estava, a mulher disse, tenho uma depressão, de facto há mais de 40 anos, e disse, mas você queria resolver o problema da sua depressão ou não? Eu quero ver, aqui não se vê, aqui sente-se. Se você quiser, nós fazemos a constelação. Você quer que a sua filha entre, saia ou fique? Não, a minha filha pode cá ficar, que não há problemas nenhuns. Eu digo sempre dizer, as filhas devem sair, Claro. não devem ficar. Há momentos que são privados. É isso. A constelação é um momento privado. É um momento privado. Então eu aconselho fortemente que a sua filha saia, está bem? Pronto. Colocámos, pedia à senhora para colocar uma representante, colocasse a sua depressão. Só o facto dela dar abertura para a filha ficar já dá uma indicação da relação entre as duas e que se partilham coisas a mais. Porque para já temos aqui uma mamã que eu costumo brincar no ar de brincadeira, que é mamã canguru. Certo. Okay? A filha anda sempre dentro da barriguinha e ela não consegue libertar-se desta filha, e quando a filha se for embora nós temos um ninho vazio, que é uma das coisas gravíssimas também que há na sociedade portuguesa, mas depois como não há ninho vazio, porquê? Porque os avós vão tomar conta dos netos, o que é muito mais complicado também. Então ela colocou exatamente alguém para ela, uma representante, a representante para a depressão. Eu perguntei, o que é que toma? Toma um antidepressivo, toma um ansiolítico, toma um hipnótico para 2 meses, coloca lá isso tudo. Então ela lá colocou os comprimidos dela e a representante estava a olhar para o chão. A própria depressão caiu, porque os comprimidos de pé. E a depressão estava no chão, os comprimidos estavam. Eu só perguntei uma coisa muito simples, né? Porque a representante estava exatamente a olhar para o chão e não saía dali. Estava naquilo que eu chamo no lugar da morte. A depressão estava também no lugar da morte, estava morta, estava no chão. Eu perguntei uma coisa muito simples. Que existe aqui um simbolismo de olhar, neste caso, do simbolismo de olhar para o chão, que significa eu estou no lugar da morte. No lugar da morte, exatamente. E é muito interessante porque os 30 primeiros segundos é a área mais importante de uma constelação. Dá-nos, porque todas as microexpressões estão lá. A própria roupa pode ser interpretada. A forma como é que a pessoa anda também é uma grande interpretação. Então, quando eu olhei, eu percebi que ela está no lugar da morte. Além da depressão, o que é, não é? Passa muito tempo na cama, eu até brinco, né? A cama faz-me lembrar o quê? Um caixão. Já lá está, morta, né? Não temos, às vezes, não tem vontade de viver, às vezes pensa, é melhor eu morrer, é melhor eu suicidar-me, né? E eu perguntei-lhe apenas uma pessoa muito simples, uma pessoa que tinha 60 anos, que era, no fundo, nessa ocasião eu era mais novo que ela, perguntei-lhe, você fez algum aborto? Ela disse, eu fiz 4 abortos antes da minha filha nascer. Eu nas calmas, né? Porque nós não interpretamos, nós não racionalizamos, nós não julgamos, isso não se importa. Eu vou fazer uma constelação consigo, mesmo. Fui buscá-la e disse, olha, você tem aqui as crianças que têm a depressão, é um aborto, os compromissos são abortos, eu queria que você tomasse conta das crianças, pode fazer. Esta senhora começou imediatamente a chorar, agarrou-se ao aborto, que representava o aborto. Eu podia ter colocado os abortos e tirar a depressão, os compromissos, mas eu aproveito que entra na constelação, eu posso mudar o papel. Agarrou-se ao aborto, chorou, pegou nas crianças, todas nas 4, agarrou e disse, eu nunca devia ter feito, com um problema de culpa enormíssimo. Estás a ver? O que ela chorou. Dizer, não tinha condições económicas, com quem eu estava a viver nesta ocasião, era uma pessoa que não trabalhava, era uma pessoa sem qualidade nenhuma, era uma relação tóxica, era uma relação com uma pessoa que era narcisista, de vez em quando até roubava, tirava o meu dinheiro. Eu achei que eu tinha que fazer este aborto, até que eu tive que romper com esta relação. E lá estava. Eu sei que acabou a constelação, introduzi uma pessoa que fosse a filha, e ela acabou por se abraçar à filha e dizer, tem tantos problemas de culpa, porque eu se soubesse, eu tinha tido estas crianças, tinha uma família tão alargada, e tu que me dizes tantas vezes que gostavas de ter tido mais irmãos. Cada vez que tu me dizes isso, tu não sabes a tristeza que eu tenho. Ficámos por aqui, eu mandei entrar a filha, a mãe agarrou-se à filha e disse, eu quero dizer uma coisa, eu fiz 4 abortos. E a filha disse, como é que é possível, mãe? E eu só disse, não podes julgar a tua mãe. Não estiveste na pele dela, não lhe calçaste as sandálias. Eu sei que uma semana depois a filha ligou-me a dizer, professor, a minha mãe deixou os compromissos todos. Epá, nem pensar. Tem que ir ao psiquiatra. Ela disse, não quer ir. Continua, todos os anos, manda-me uma mensagem de Natal a dizer, eu estou bem, estou feliz, estou tranquila. E como é que é receber esse tipo de... Para já, nós recebemos isto. É uma forma muito... Eu acho que é a gratidão. No fundo, que nós fizemos o trabalho, nós estamos ao serviço. Eu acho que ser terapeuta cometemos muitos pecados na vida. Porque eu costumo dizer num ar de brincadeira. Há momentos na minha vida, até momentos diariamente, que eu tenho um cemitério de insucessos, onde eu medito com eles.
O que é o insucesso? É aquele que está na face da terapia, que é preciso dar o salto para poder ter a cura, que não há cura. Hein? Certo. E aquele salto não existe porquê? Porque a pessoa está mais tranquila, está em paz, mas não quer sofrer mais. Porque agora é que ia começar o trabalho terapêutico, que é mexer na ferida, mexer na sombra. E desistem a maior parte das pessoas. E é aqui que é o meu cemitério. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso, porque logo no início da conversa, o Joaquim estava a mencionar que, principalmente para ser terapeuta, é preciso estar com o pai e a mãe muito bem arrumados. Isso mesmo. Mas há muitas vezes, e por exemplo no meu caso, a luta entre o consciente e o inconsciente. O consciente é, os meus pais fizeram o que sabiam, não estavam sujeitos a mais, deram o que tinham e o que não tinham os problemas deles, portanto há este caminho todo feito no consciente, Sim. não é? Mas depois também há lá uma criança lá atrás que... E como é que é esta relação? Porque para mim esta é a parte mais difícil deste caminho de arrumar as coisas. É uma parte consciente que percebe. Eles fizeram o que sabiam, tinham 4 filhos em condições muito particulares e com a minha idade já tinham esses 4 filhos. Eu nem imagino como é que seria fazer o que eles fizeram. E portanto há este consciente. Sim. Pronto, e eles tinham os seus próprios problemas, e eles têm uma história, e eles tinham os pais e aprenderam, e eles tiveram os pais deles e por aí fora. Mas o inconsciente às vezes não consegue apanhar isso. Não. Ou seja, não é algo que se resolve, não é? É uma daquelas coisas que a gente aprende a lidar com aquilo, não é? Vamos aprendendo a lidar, é o tal equilíbrio, estar em paz com as coisas. Mas isto, por exemplo, é algo que o Joaquim ainda lida com isto, ou seja, há uma parte consciente que sabe, isto é o que era e portanto está tudo bem, mas às vezes ainda tem que ter estas conversas internamente. Naturalmente que sim, porque muitas vezes já os nossos consulentes trazem-nos as suas experiências de vida para a consulta. E aquilo volta. Nós, no fundo, espelhamos no outro. E eu costumo dizer que o cliente traz muitas vezes o nosso problema para nós resolvermos através dele, não é? E numa constelação, é verdade, eu não gosto de fazer uma constelação da criança enquanto que a pessoa não passa num processo terapêutico. Normalmente as pessoas vão para uma constelação à espera, no fundo, da solução. E quanto que nós temos na constelação é apenas o insight do problema, mais nada. Mas nos dias de hoje está muito na moda as pessoas procurarem a solução e não um processo terapêutico que pode demorar 2, 3, 5, 10 anos. É isso mesmo. Não é preciso, eu acho que um processo terapêutico de 6 meses a 1 ano é o suficiente. E mais do complicado, desde que houve o novo eu, as pessoas... Todo mundo foi ver o novo eu, que é interessante porque não tem nada a ver com constelações, ele nunca sequer fala no Bert. O novo eu é apenas um processo xamâmico. O novo eu é a tal série na Netflix. Sim. Não tem nada a ver com o Bert. E que viralizou, de certa forma, as constelações. Sem dúvida alguma. Eu lembro-me de ir a uma sessão e lembro-me da sessão imediatamente a seguir aquilo estar na moda e a quantidade de pessoas que lá estavam. Lá está. Porque eu até, durante muito tempo, quando eu comecei, no fundo, com os workshops de constelações, aquilo que eram apenas para os meus consulentes, e eu, cada vez que aparecia alguém que era novo, eu dizia, você não pode ir a uma constelação enquanto não fizer uma consulta antes para identificar problemas, vai a uma constelação e tem direito a mais uma consulta. Para poder, no fundo, nós, agora, através de si, interpretarmos o que é que você sentiu, o que é que você viu. Okay. E para poder depois encaminhar, né? Então, muitas vezes eu digo às pessoas, não vá colocar o seu problema, porque a constelação tem vários níveis, Ruben. Quando tu vais a uma constelação, quando tu estás sentado e não és convidado para participar, estás a trabalhar o teu consciente apenas. Claro. Quando tu entras como participante, estás a trabalhar o teu subconsciente. E quando tu colocas o teu tema, estás a trabalhar o teu inconsciente. Que é como se fosse um Tetris, hein? Que pode acabar tudo muito bem ou pode acabar tudo muito mal. Estás a ver? Então, nessa constelação, eu não trabalho a criança. Quando alguém me chega, eu quero trabalhar a criança, nem pense. Nem pense. Vamos trabalhar outras coisas. Porque a primeira coisa que há para fazer é que há um momento em que está tudo muito racionalizado, em as pazes feitas com o pai e com a mãe, está tudo muito bem. Mas olha que há pais e mães é que nós não está nada racional. Há pais que são narcísicos, que é melhor não ir. Há pais que são psicopatas, é melhor a gente nem sequer convidá-los para almoçar. Pois aqui há histórias que eu te podia contar sobre isto. Né? Mas na constelação, naturalmente, aquilo que não é a criança que está. Eu costumo sempre dizer, não há. Olha, em primeiro lugar, é preciso que a gente aceite os nossos pais.
E para aceitar, eu primeiro tenho que perdoar. E quando eu perdoo, eu estou acima deles. Pois, mas é isso, porque é quando as pessoas me dizem perdoar os pais, espera aí, porque quem perdoa as únicas pessoas que perdoam são os juízes, não é? São os juízes nos tribunais que perdoam, ou os padres e os papas é que perdoam. Pá, não há aqui nada para perdoar. Por isso é que eu digo sempre às pessoas, você não diga desculpa, tem culpa, você diga lamento. Né? E não se lamente, porque também isso é gravíssimo. Né? Primeiro tenho que perdoar, eu estou acima do outro. Já estou a apontar o dedo. Esqueço, tenho 3 dias para... Depois, eu tenho que ter compaixão. Compaixão é uma paz em ação. Voltamos à paz, mas espingarda a mais, começa a guerra com o meu pai e com a minha mãe. E compaixão também é compaixão de Cristo, né? Que é aquilo que dá, que é compaixão, quer dizer, eu tenho uma paixão já, que é uma paz em ação. E é agir porque esta paixão, que vem de patos, em grego, que deu patologia. A patologia é o amor que eu tenho das doenças. Voltamos à doença, né? Como caminho. Né? Então, depois de eu ter esta compaixão, eu tenho que aceitar os meus pais, em igual nível. E a aceitação às vezes é muito difícil. Porque eu tenho que analisar a minha criança. Eu tenho que dizer à minha criança, nem que seja pegar numa fotografia e olhar para a minha criança e dizer, né? E agora sou o teu pai, a tua mãe. Agora chegou o tempo para dialogar contigo. Chegou o tempo para perceber que a pessoa mais importante que há na vida nem sequer sou eu, és tu. E é o tempo de nós conversarmos com a nossa criança todos os dias. E é tempo para nós escrevermos uma história durante 4 ou 5 dias, como adultos, falar com a nossa criança, escrever as nossas memórias, falar com a criança como é que nós evoluímos, como é que nós nos sentimos, e depois perguntar à criança o que é que tu precisas, o que é que tu queres. E ao fim de dias de fazer sobre isto, eu posso com a minha mão esquerda ou a minha mão não dominante fazer o desenho da minha criança. E a partir deste dia... Porquê com a mão esquerda? Porque é aquela que nós somos a criança. Okay. A criança não sabia desenhar. E é interessante, nós até devíamos escrever durante 4 ou 5 dias com a mão esquerda. E não com a mão que nós estamos habituados a escrever. Para um exercício de conexão? Conexão com a nossa criança. Mas eu costumo dizer, basta só desenhar com a mão esquerda. E ao fim desse tempo todo, olhar para a criança e perceber como é que nós a desenhamos. Como é que eram os pés da criança? Pequenos, grandes, como é que era o tamanho da perna, dos braços, como é que eram os olhos, como é que era... E todos os dias, no fundo, quando nós temos um processo, por exemplo, de humilhação, poder dizer para a criança, cá está a nossa ferida. Vamos rever quem é que nos humilhou, como é que o pai nos humilhou. E a partir daqui, nós podemos conversar com ele e dizer assim, pera, eu sou teu pai e a tua mãe. Eu não te humilho a partir de hoje. Nem sequer vou permitir que alguém mais te humilhe. Nem pensar. E vamos olhar para a humilhação como uma aprendizagem, com tranquilidade, com serenidade, dizer ao outro, chega e basta. E como é que se lida com o processo de... Porque tem que haver um equilíbrio entre... Eu acho que não se deve apontar para a perfeição, não é? Portanto, isto não é para se ganhar 5-0. Isto é um jogo onde, no final, vamos esperar que a gente há de ter um resultado favorável, mas durante esse processo... Temos que fazer o melhor. Como é que se pronto, é esta... Não, o perfeito, voltamos. Como é que se lida com, ok, boa, consegui, não consegui. Há momentos na humilhação de que eu ainda não sou capaz de dizer não, nem criar limites. E muitas vezes nós, quando temos uma ferida, damos o flanco para ser humilhado. O que é que se diz à criança nesse momento? Dizemos, eu fui humilhado. E eu devia ter colocado limites a esta pessoa. Okay. Eu devia ter enfrentado esta pessoa, mas eu ainda não tenho coragem de o fazer. Okay. Então lamento imenso que eu não tenha sabido proteger-te. Mas na próxima eu estarei lá. Okay. E eu depois posso escrever sobre a humilhação. Posso até dizer, na escrita, o que é que eu ia fazer. Posso olhar para o espelho e enfrentar o outro que lá está. E depois posso queimar. E dizer, na próxima não vou permitir. Porque mesmo a perfeição, Ruben, é uma ferida. Claro. Porque é que eu quero ser perfeito? Não quero ser criticado. Porque eu quero ser amado. Porque eu quero ser reconhecido. Então voltamos à ferida. Então, a criança tem que ter este processo. E quando nós fazemos este processo terapêutico, eu estou preparado para perceber como é que meus pais olhavam para a criança. E como é que eu olho na constelação. Como é que eu estou sentado e estou a ver lá. E já que falámos aqui, eu costumo dizer que até quando nós estamos a trabalhar a criança, e nós temos vários tipos de famílias. Por exemplo, nós temos uma família interessantíssima, não é? Que é a família, por exemplo, Ioiô. Ioiô? A família Ioiô é aquela que anda sempre na nossa mão, não é?
vai para cima e vai para baixo. No fundo, é aquilo que tu hoje tens miúdos com 40 anos que estão em casa dos pais, não fazem nada. Ainda tive, há 4 ou 5 meses, uma senhora me ligou, olha, preciso de me fazer que faça uma consulta ao meu filho. Eu, está bem. Qual é o nome do seu filho? Olha, a morada é esta, pode vir, discutimos o preço, com 50 minutos. E porque é que eu pensei? De que era um adolescente, que aí vinha, a mãe tinha marcado a consulta. Eu disse, olha, mas se quiser vir, venha, para nós podermos falar. Nós podemos falar no fim da consulta, há 3. Não, eu não quero ir, vai só o meu filho. Ok, tocaram a campainha, abri a porta do consultório e vejo entrar um jovem, não é? Eu disse, mas provavelmente com 40 ou 45 anos, mais do que nos seus 45 anos, provavelmente. Eu disse, diga, só venha à consulta. E fiquei, olha, mas um jovem deste tamanho, um adulto, com 45 anos, vem à consulta. Está bem, vamos entender. Eu mandei-o sentar, porque ele chegou um pouco mais cedo, ele sentou-se, né? Ali a ver um aquário com 1200 litros, enquanto ele se deliciava nas camas. Quando acabou a consulta, ele saiu, eu relaxei um pouco, mandei-o entrar, mandei-o sentar-se, né? E perguntei, então, o que é que eu trago cá? Ele disse, eu trago cá porque a minha mãe marcou uma consulta. A sua mãe? Mas você ainda vive com a sua mãe? Sim, vive. O que é que você faz? Eu não faço nada. Tu não faz nada porquê? E deixei de ser terapeuta, sabes? Naquele momento, a consulta teoricamente estava acabada. Perguntei porquê que ele não faz nada. E quando imagina, porquê que ele não faz? Não fosse o para quê que ele não faz nada, mas porquê que ele não faz? Mas não há de crítica já, estás a ver? Eu fiquei naquela, fui apanhado de surpresa, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, imagina, né? E aqui, okay. Porque ele estava a retratar uma coisa que eu também gostaria de ter, claro. 45, estar a viver à conta dos meus pais. E perguntei-lhe, mas porquê? Eu disse sempre que não quero. A minha vida é porreira. Porreira como? Porque eu estou em casa. A minha mãe lava-me a roupa, passa a ferro, traga as namoradas que eu quiser para fazer sexo cá em casa. Ainda me dá dinheiro para o fim de semana e você acha que eu quero ir trabalhar. Estou muito bem aqui em casa. Ele disse isso? Sim, perfeitamente, assim. E depois naquela, né, deixou de ser consulta, completamente. Depois foi só curiosidade mórbida. Curiosidade, era uma curiosidade mórbida, já não havia mais nada, né? E depois perguntei-lhe assim, né? Olha, desculpa lá, se a tua mãe morrer vais viver de quê? Ele fez um grande sorriso, disse que a minha mãe morrer. Daqui a 20 anos, eu tenho 65, quase 70 anos, qual é o problema? Vendo a casa está avaliada em $500 000, dá para viver o resto da minha vida. Ele disse, olha, é inteligente, eu devia ter pensado da mesma forma. Olha, a consulta terminou, não é nada, é gratuita, não tivemos consulta. Se eu também quiser vir à consulta, há muito prazer em que ela cá. Venha que vamos à consulta, porque deixei de ser terapeuta, naturalmente, nesse preciso momento, né? Comecei a fazer juízos de valor, que é uma coisa inacreditável. Fiz uma crítica a mim próprio também, disse, tem juízo, da próxima vez podíamos ter aqui feito uma boa terapia, fazer com que este jovem com 45 anos pudesse voltar a trabalhar, a ganhar um propósito de vida que não fosse viver à conta da mãe. Liguei à mãe, eu acho que quem precisa de consulta é você. Eu devia cá ver, a mãe não quis. Okay. Esta mãe está interessada em ter este filho. Okay. Eu gostava de pegar agora aqui num dos principais temas do livro, que é principalmente a relação entre isto das constelações familiares e a ordem dos psicólogos. Eu gosto dessa. E há aqui uma como é que diz? Uma pequena quisila, se tu quiseres chamar, uma forma simpática, assim, uma discordância. Sim. E muito grande mesmo em relação à ordem dos psicólogos. Entre a ordem dos psicólogos e a forma como eles reagem em relação às constelações. Que é típico não da ordem dos psicólogos, mas das ordens em gerais, não é? Porque as ordens servem, pelo seu princípio, pelo lado positivo, servem para garantir alguma qualidade, não é? E algumas normas e práticas, e depois o que está em cima é igual ao que está em baixo. Pelo outro lado, é uma forma de controle para garantir quem é que entra, quem é que sai, e garantir que a distribuição é controlada e que o acesso é controlado. Também. Eu chamo isso de omnipotência. Nós somos deuses, não é? Sabes que eu na faculdade eu dizia, num ar de brincadeira, que nós não devíamos dar diplomas, devíamos vendê-los mesmo que o aluno não quisesse vir, porque o mercado de trabalho é que escolhe. Okay. Esta é a grande realidade. É um mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas sabem a quem é que vão. Ninguém vai. Eu, se quiser ir a um médico dentista, eu não abro as páginas amarelas que já não existem e não ponho o dedo e vou àquele. Eu pergunto aos meus amigos à minha volta a quem é que eu vou. Hoje nós vamos a qualquer lado de boca em boca. Não caímos de paraquedas, ninguém põe constelações, que não vai à internet perceber o percurso que ele fez
antes de chegar a uma constelação, seja o que for. Normalmente, que a ordem se começa no primeiro congresso internacional que houve sobre constelações em Portugal, em que isso foi feito até, no fundo, aqui com a Universidade Católica, onde a ordem procurou exatamente intervir fortemente que não houvesse este congresso internacional. Tentou intervir mesmo? Mesmo intervir, mesmo. Em termos da própria universidade, dizendo que isto não era científico e que o pessoal não podia ser feito lá. Interviu também aqui com Mas isso a não é um ordem... bocado como tentar... Perverter? Isso não será um bocado tentar, por exemplo, que as celebrações de Fátima não aconteçam? É a mesma coisa. É igual. E a Ordem dos Psicólogos não está lá para dizer ao seu bispo que, olha, desculpa lá, mas isto não tem evidência científica. Mas foi lá dizê-lo. E depois, mais de complicado, interviu também com a ordem dos juízes. E por isso é que o juízo tem, de facto, mais tarde surgiu um bom apanhado de vários livros, de várias literaturas exatamente sobre constelações, dizendo que um juiz, se quiser utilizar, que utilize. O Brasil, hoje em dia, não há nenhuma guarda partilhada que não passe exatamente por constelações familiares, e basta pôr constelações familiares em direito no Brasil, isto é enormíssimo. Eles utilizam mesmo a técnica de constelação? Mesmo constelações no Brasil. Nos processos de atribuição de guarda partilhada? E tu tens muitos advogados a fazer cursos exatamente sobre constelações em direito. Muitos mesmo. Né? E é uma grande moda no Brasil hoje em dia, estás a ver? E eles intervêm fortemente e tentaram aqui com o juiz, o Joaquim, agora não sei o nome dele, que também utilizava as constelações, aqui um pouco para que eles não pudessem intervir dentro desta constelação. E nessa ocasião eu faço um parecer à ordem, dizendo exatamente que eu não concordava, e tenho este parecer escrito, escrevi umas 7 ou 8 páginas, dizendo que isto de facto não era evidência científica, isso era um método fenomenológico, ainda disse um conjunto de artigos científicos que havia e há sobre constelações, e de que eles têm um parecer de um livro de 1978 que estava perfeitamente desatualizado para fundamentar as constelações, e de um momento para o outro mandei isto para a ordem, eles nunca me responderam. E aquilo ficou para mim soldado, que quer saber, a ordem não quis responder, ainda bem que não respondeu, e ficámos como um perigo para a saúde pública. Né? Eles voltaram, há 2 anos, a voltar a dizer que era um perigo para a saúde pública, assim como, e voltam a intervir, né? Interviram na acupuntura, interviram na homeopatia, interviram na osteopatia, que são as licenciaturas. E o que é que a ordem tem a ver com a acupuntura? Zero. O que é que tem a ver com a osteopatia? Zero. E entendi uma vez mais, né, que não era correto. E daí eu achei de que a ordem devia começar a pensar em tornar as constelações algo que é fenomenológico e aceito pela ordem. Porquê? A hipnose, a ordem aceita. Onde é que está a cientificidade da hipnose? Zero e nenhuma. O coaching, zero e nenhuma. Ou seja, tem um conjunto de coisas dentro da ordem que não tem evidência científica. Porquê é que não põe as constelações? Porquê é que eles aceitam a hipnose? Na opinião de Joaquim, porque deve haver interesses. Porque há muitos psicólogos a fazer hipnose. O que é que era importante que a ordem validasse as constelações? Com um curso que, no fundo, devia ser sério. Tu queres fazer uma constelação, vais à internet e colocas exatamente dentro da ordem quem é o psicólogo que faz constelações e tu escolherias um psicólogo para o fazer. É interessante porque no Brasil, nesta fase, tu tens teoricamente 2 boas associações de constelações. Uma delas é o CES, que é o Centro de Excelência de Constelações Sistémicas, e outra a ABC, que é uma Associação Brasileira de Constelações. Qualquer uma delas estão a fazer levantamentos científicos do que há no mundo inteiro de fenomenologia sobre revistas, sobre artigos, sobre livros, exatamente sobre o que há no YouTube. Qualquer uma destas associações, ninguém pode fazer constelações se não tenha 600 horas de curso. No fundo é mais que uma licenciatura em Psicologia. Certo. Estás a ver? Qualquer um deles. E mesmo assim, a ordem, como em Portugal, porque nós estamos sempre atrasados 100 anos como brasileiros, proibiram que os psicólogos fizessem constelações. O que é que aconteceu? Um conjunto de psicólogos fizeram uma intimidação, no fundo, à ordem, no fundo fizeram uma previdência cautelar. E imagina 100 ou 200 pessoas a fazer isto, né? Claro. E eles tiveram que admitir que os psicólogos já passam e isto agora vai dar uma volta grande. E há imensos psicólogos nas constelações familiares. Até tens deputados que são psicólogos que estão à frente quer de uma associação, quer da outra. Mesmo quando nós olhamos para a Espanha, no ar de Berlim não há bom vento nem bom casamento, mas pelo menos conversa aqui um bom casamento com os espanhóis, nós temos exatamente a Associação Brasileira, a Associação Espanhola de Constelações, de qual eu também sou associado, como os outros 2, e eles têm exatamente 600 horas,
Só pode ser aquele que no fundo que faz curso de constelações tem que ter 800, e ainda tu tens que ter, no fundo, tens que sentar no sofá ali, no sofá terapêutico para poder fazer, no fundo, constelações. No fundo, as constelações não pode ser feita em curso de 100 ou 200 horas. As constelações têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros. Tem que haver um número de horas grande, do ponto de vista teórico. Eu dou-te este pequeno exemplo, não é? Ninguém pode fazer uma constelação se não tiver pelo menos 20 a 30 horas de psicopatologia. É preciso saber a diferença o que é entre uma tristeza e uma depressão, entre uma psicose e, por exemplo, uma esquizofrenia. É preciso saber, no fundo, o que é a psicopatologia para nós diferenciarmos. Não é chegar ali a alguém. Tu podes provocar em alguém um surto psicótico dentro de uma constelação. Tu podes ter alguém que chegou, que está a fazer, no fundo está deprimido e ele sai de lá muito pior do que estava, mas nós temos de ter consciência. Ou pode estar sob efeito de medicação. Eu tive aqui um colega, posso chamar um colega, que veio fazer uma constelação, e ele, no fundo, estava em plena constelação, ele veio da Polónia até, e nós temos aquilo que se chama, no fundo, nós temos que delimitar este campo morfogenético. Eu tenho aqui duas histórias que te vou contar muito breve. Uma delas foi em Leiria, alguém que é um constelador com um certo renome na praça portuguesa, que veio ver uma constelação minha. Eu adoro imenso que os consteladores venham à minha constelação. Quando me dizem, passaram a ser meus convidados, no fim discutimos constelação, até se eu percebo, dizer, experimenta fazer uma constelação com o meu colega, gosto, às vezes, se você quiser fazer esta constelação, tu podes fazer, eu gosto de fazer estas partilhas. Né? E ele chegou, veio mais cedo, era a primeira vez, disse, vai fazer uma constelação, e quando entrou, ele chegou até mais cedo, mas entrar, ele disse, como é que tu abres o campo morfogenético? Eu abro o quê? Sim, porque no meu curso é um pagamento extra para nós termos a chave a abrir o campo morfogenético. Eu disse, não, aqui basta meter a chave na fechadura e eu abro. Ele ficou a olhar para mim. Então não há nenhum sinais. Eu disse, não basta no Reiki, né? Haver sinais, e mesmo assim nem é preciso haver sinais. O que é que ele queria dizer com abrir o campo? Porque ele tinha aprendido que havia uns sinais para abrir o campo morfogenético. Uma espécie de ritual? Uma espécie de ritual. Como alguém que tem um ritual para limpar, a malta do Reiki, que também faz constelações, que tem uns sinais para meter nos 4 cantos da sala, e depois tem aquilo, no fundo vem uns raios. E, portanto, havia um ritual um misticismo para abrir o campo. O campo. E eu disse, eu tenho imensa pena, mas não. O campo está aberto, completamente. Então, mas isso é um mau entendimento daquilo que é o campo morfogenético, porque nós fazemos parte dele. Todas as pessoas estão, mesmo quando estás na rua, tu tens os campos morfogenéticos abertos para as pessoas todas, não é? E eu disse, nós podemos delimitar o campo morfogenético. Se eu encosto as cadeiras à parede, eu sei que não tenho excluídos, eu sei que ninguém vai trabalhar acima da parede, né? E por isso, nas minhas constelações, eu delimito muito bem, que é, eu tenho, as pessoas estão a um círculo, né? Eu tenho sempre 2 ou 3 metros além da cadeira, porque é muito importante perceber quem são os participantes que saem fora desse campo, que se excluem. Isto é fundamental. Né? E ele disse, eu não sabia, eu aprendi isto, mas paguei. O que se passa aqui? Este foi ensinado. Eu aprendi isto, mas paguei. Além de ter feito o curso. Pronto. Que não vou dizer o número de horas, que é ridículo. Este jovem polaco vem fazer uma constelação com larga experiência, com livros publicados. Estávamos em plena constelação. E estavam lá fora 2 pessoas que são perfeitamente excluídos, com dinâmicas ocultas, com lealdades invisíveis, e ele onde é que vai? Ele vai se meter no meio dos 2, fora do campo morfogenético. Ficou de tal maneira embrulhado que não conseguiu sair dali. Portanto, ele próprio, enquanto constelador meteu-se lá dentro. Saiu, ele próprio exclui-se? Ele próprio se exclui. Okay. E vai viver, está lá dentro. E vai viver a exclusão das pessoas. Dele e das pessoas. Está ali uma contra-transferência também. E que ele estava ali há 15 minutos sem que ninguém se resolvesse. Eu disse, é melhor eu entrar na constelação e tirá-lo dali. Então, lá me levantei. Porque nas minhas constelações as pessoas também podem. Na dele não, porque era muito terrível. Levantei-me, cheguei lá, toquei-lhe no braço e puxei-o para fora do sistema. Foi quando ele percebeu que estava embrulhado naquela constelação. Para fora ou para dentro? Para dentro do sistema. Para dentro do círculo. Foi que ele percebeu que estava embrulhado dentro desta constelação. E eu fiquei ali no meio a fazer que esteja dentro. Ele lá conseguiu resolver este problema e muito bem. A constelação fez, no fim veio-me agradecer. E eu perguntei, tu não sabes que são campos morfogenéticos? Ele disse, eu nunca li. Nem sei, faço a mínima ideia. A primeira coisa que é tu ver o centésimo macaco, né? E depois ver a experiência do Sheldrake e Lille, e depois perceber que são campos morfogenéticos. Mas isso depois também não pode dar
Dá mesmo. muitos argumentos para a ordem. Dá. Por isso é que eu entendo que a ordem tem que fazer o curso credível. A ordem tem que permitir que dentro da ordem se possa fazer cursos de constelações, delimitar o número de horas que um psicólogo precisa. E cá fora nas associações, como isto é apenas um método, ou pode ser Isso deve um passar, instrumento. deve passar pelo chapéu da ordem, Não, de maneira ou deve nenhuma. passar por uma, ou seja, deve passar por uma associação Deve passar nacional. por uma associação nacional ou ligado ao Brasil, a Espanha, e já tu tens nos Estados Unidos já há pessoas a fazer constelações e com associações. E tu já tens teses de mestrado e doutoramento só sobre constelações. Por isso a ordem está-se a meter numa área que não é deles, né? Não é deles, eles têm que perceber que isto é um método fenomenológico, é um método, pode ser um instrumento, pode ser uma ferramenta, e ele tem que aceitar como tal, né? Eu acho que a ordem devia exatamente preparar um conjunto de psicólogos para fazer constelações. Sim, porque também há muita gente que tira um curso de psicologia de 5 anos, mais 2 talvez para tirar o mestrado, e não faz deles E não faz deles psicoterapeutas. Eles depois têm que fazer mais 5 anos para ser psicoterapeuta. Eu entendo que tem que haver uma associação que regulamente exatamente o número de horas que é preciso. E a partir daqui é extremamente importante, exatamente, de que as constelações possam ser feitas com pessoas que são credíveis, de que nós podemos confiar e que eu considero que são terapeutas e não facilitadores. Então, mas outro tema que fez ressonância comigo aqui, porque tem a ver também com o meu próprio estudo das constelações, e eu não me sinto com argumentos para ser terapeuta, mas há aqui um momento em que se fala da diferença entre terapeuta e facilitador. Até que ponto, dentro deste plano de formação que seria, na opinião de Joaquim, aquele que efetivamente daria estrutura à pessoa para poder fazer um exercício deste, qual é que é as grandes diferenças entre até que ponto é que alguém pode ser um facilitador e alguém pode ser um terapeuta no contexto das constelações? O facilitador apenas que ele faz é facilitar a constelação de forma a que ela se resolva e que termine bem. Monta a fotografia, Isso transmite o insight à pessoa e depois fecha de forma a garantir que as pessoas estão bem, sentem-se bem. No fundo, eu costumo dizer, temos família Kodak. Okay. Enquanto que o terapeuta não. O terapeuta é aquele que tem, em primeiro lugar, consciência do seu processo individual, da sua individuação, conforme chamava Jung, que já esteve, no fundo, em psicoterapia, que fez este processo emocional, que saiba quando é que pode acontecer uma contra-transferência dentro da constelação e que seja capaz de, entre aspas, aguentar a emoção do outro. A emoção do outro é o que é que eu faço quando a raiva começa a explodir? O que é que eu faço quando esta pessoa começa, no fundo, a chorar sem parar? O que é que eu faço, por exemplo, quando tenho uma situação de abuso sexual? Isso não pode acontecer com um facilitador? Ele pode, mas o problema é que ele depois não tem, no fundo, um conjunto de instrumentos. Ou o facilitador deverá guiar a constelação de uma forma mais simples, porque uma das coisas que pode efetivamente explotar isso na outra pessoa é depois quando chega à parte da palavra, não é? Que é uma das partes fundamentais da constelação, é da palavra, em que o constelador, facilitador, transmite a palavra para criar aqui um processo de harmonia, ou de resolução entre, neste caso, as duas pessoas, os dois representantes. E então o facilitador deve tentar manter isto mais o alto nível possível, quase dar-lhe só uma primeira fotografia. É isso mesmo. Essa é a função dele, é fazer com que a constelação termine bem, não permitir que a agressão estale dentro de uma constelação, porque pode acontecer perfeitamente, né? E quando nós temos uma emoção que ela é muito, muito visível e que há muito choro e que há muito ranho, ele tem que saber exatamente estar lá. Eu estou no fundo, com este constelante, e tenho que lhe dizer a esta pessoa: você precisa de fazer psicoterapia, você precisa agora ir a um terapeuta, perceber o que é que aconteceu consigo na constelação e contar o que está aqui. E fazer um encaminhamento para ele se dirigir. E o terapeuta pode, em constelação, sente mais segurança e tem mais um conjunto de ferramentas para ir um pouco mais profundamente, para tentar criar um processo de cura mais... que seja mais eficaz. Ele consegue estar com o outro e consegue orientar o outro e consegue, no fundo, entre aspas, aconselhar que ele procura, após aquela constelação, no fundo, encaminhamento psicoterapêutico. Porque ele está lá.
com o outro, né? E isso acontece muitas vezes. Eu posso dar este pequeno exemplo, que é um exemplo que foi a última vez na Polónia, num exercício muito simples, né? Onde a pessoa quer constelar a relação que tem com a mãe e com o pai. Simples. E eu comecei, coloco lá o pai, coloco lá a mãe, e comecei a questionar, né? Conversando com a pessoa que está sentada, que se sentou ao meu lado, a perguntar: tu és o seu pai, se é a sua mãe, e você já viu a distância que você coloca em relação ao pai e à mãe? Você está à vontade a 5 ou 6 metros de distância. Você não tem nenhuma ligação. Além de mais, o seu pai está virado de costas para a sua mãe, olhando para o infinito. A sua mãe não está na constelação, tem um ar perfeitamente perdido. Mas onde é que você está? Já viu bem? Não está na constelação. Muito estranho como é que você foi educada nesta família, né? Tem um pai que não está, provavelmente um pai muito ausente. O que é que fazia o seu pai? Meu pai era camionista, de facto nunca estava, ia sempre para o estrangeiro. Okay? A minha mãe trabalhava, e quando chegava a casa, já tarde, muito cansada. Então quem é que a educou? E quando quem educou ela faz um gesto, né, de contração, faz uma mímica de zanga, né? Quem me educou foi a minha avó, mas eu nem quero falar do meu avô. Avó ou avô? Do avô. Avô. Ok. Eu fui educada pelo meu avô e pela minha avó, e ela fala da avó e diz: eu do meu avô nem quero falar. Eu disse, e a partir daqui, quando diz não quero falar, a mãe, que estava na constelação, sai para fora do sistema. E coloca a mão na boca, como se houvesse aqui um segredo, como se não quisesse falar, está olhando para o chão. E disse: está bem, mas coloca lá a avó, e quando a avó entra, é interessantíssimo, porque ela agarra-se à avó, e ela afasta com muita raiva este avô. E ela encolhe-se completamente. E percebemos que o encolher, as pernas encolhem-se, de que houve aqui um abuso. Mas ela entra o avô e ela agarra-se ao avô? Não, agarra-se primeiro à avó. Agarra-se primeiro à avó. E o avô, quando eu peço para entrar a avó e o avô, ela coloca dois representantes, agarra-se à avó e fica muito encolhida a olhar para o avô. Perfeitamente uma constelação de que nós percebemos pela posição corporal que houve de facto aqui um abuso. E aqui tens de questionar o que é que tu fazes. Continuas ou ficas? No meu caso, não. Como facilitador temos que perceber de que isto vai ganhar dimensões grandes. E eu posso trabalhar apenas retirando o avô, eu posso como facilitador trabalhar a relação com a avó. Uma relação amorativa e dizer: foi aqui que tu aprendeste a amar, foi aqui que tu aprendeste a caminhar, porque a tua mãe de facto não estava disponível para ti, porque trabalhava, chegava tarde, chegava cansada, o teu pai também não estava. Eu podia ter feito uma constelação onde ela se sentisse bem com esta avó. E facilitava a constelação, as coisas tinham terminado muito bem. Até mesmo podia ter olhado para a mãe olhando para a filha, dizer: filha, a vida era dura, a vida era complicada, teu pai não estava em casa, eu tinha que ganhar dinheiro para te sustentar, não tinha de facto tempo para estar contigo, porque o trabalho era duríssimo. E isto permite que haja uma aproximação da filha, que se compreenda. A mãe pode exatamente: eu de facto não amei conforme tu quiseste, há uma grande separação, no fundo afetivo, não houve vinculação contigo, mas eu estou preparada hoje em dia para te receber. Eu tenho um coração aberto para ti. A idade também permite isto. E nós podemos, através da palavra, que esta filha se aproxime. Podemos até aproveitar esta avó, que no fundo diz, né, eu também fiz a mesma coisa, a minha vida foi duríssima, era porque era a avó, como a avó já pude tomar conta de ti, porque quando eu era nova... Há padrões que se repetem. E eu posso facilitar tudo isto, né? Pronto. O problema é que, teoricamente, já não teria que mandar sentar este avô. Isto já tinha mexido em todo o sistema, no fundo, psíquico desta senhora, que tem provavelmente os seus 50 anos, né? A senhora está lá fora. E eu disse: eu vou ter que avançar com a coisa. Então aí é neste precisamente que eu digo, né? À representante, né, que está, disse: o avô pode exatamente aproximar-se. E começa. O avô, quando se aproxima-se agarrando mesmo na senhora. Eu percebo que há ali um problema. A miúda encolhe-se, né? A representante deita-se no chão, não é? E é nessa ocasião, né, de que a mãe que está no outro lado lá, né, e eu tenho apenas algo que eu diga: ela está num processo igual com esta avó. Pronto. Além de mais, se passou-se na Polónia, e nós podemos perceber o que é que há por ali, né? Pronto. O que é que houve, né? Exato. Pronto. Então aquilo que eu faço é uma coisa que é facilitar um pouco. Você poder entrar dentro da constelação novamente, saia desse legado de exclusão e venha cá. E é aí que a mãe acaba a dizer: eu fico conivente com isto, porque aconteceu a mesma coisa com o meu pai. Eu tenho um processo com a mãe igual, um processo com a filha igual.
É aí que eu peço para entrar à avó que tem um processo igual. Eu tenho ali um conjunto de mulheres que se apoiam umas às outras, chorando, no fundo, imenso o que se passou. E era preciso apaziguar estas mulheres todas. E foi possível que este homem pudesse, no fundo, dizer: eu levo as culpas todas. Eu fui perfeitamente irresponsável. E este peso é meu. Que lamento imenso tudo o que se passou. Pronto. E mas a constelação isso implica já uma... Mesmo a capacidade de quem... E agora cada vez mais as pessoas querem ter conhecimento e capacidade para facilitar constelações. Mesmo a capacidade de olhar e de ter a agilidade rápida de dizer: ok, é por aqui que eu fico. Eu fico aqui. Vou terminar isto aqui Isso bem, e depois mesmo. posso aconselhar a pessoa a fazer uma constelação sobre este tema com um terapeuta, sim. ou então, olha, Sim. psicoterapia, se calhar acho que querem falar sobre E no este caso tema. da violação é fundamental haver um processo psicoterapêutico que se vai prolongar, né? Porque o corpo se transforma-se de forma e as feridas ficam gravadas na pele, não é? E como tal temos aqui todo um trabalho a ser feito em nível da psicoterapia, da bioenergética. Isso nós temos que, da biosomática, ou seja, nós temos que fazer aqui um trabalho que não é só na área da psicoterapia, porque é preciso passar para o outro. Na bioenergética é fundamental. Então, para quem tem curiosidade agora nestes temas, e para evitar então o que falávamos antes de começarmos a gravar, o que eu chamo-lhe do pessoal do Benurão, que é o pessoal das motivações, não é? Que é, toma lá um comprimido para as dores durante o fim de semana. Como é que alguém que quer iniciar este processo e tem curiosidade e quer começar um caminho seja de cura, de desenvolvimento pessoal, tem curiosidade sobre o tema, que além do trabalho interior que deve fazer, como é que pode identificar qualidade no trabalho de aprendizagem que pode ser feito com um conjunto de pessoas? O primeiro aspecto é assim: quem quiser ser facilitadora, porque terapeuta, teoricamente, ele já está numa área da saúde mental, porque já é terapeuta, naturalmente, né? Nem que faça a osteopatia, já é. Nem que faça a acupuntura, já é terapeuta. E como tal, já tem um conjunto de princípios éticos e morais para poder trabalhar. Já é terapeuta, não é? Pronto. Há muita gente que diz que é astrólogo e é terapeuta, né? Eu acho uma certa piada, né? Pronto. Ou é astrólogo ou é terapeuta. Há malta que diz que faz numerologia, também é terapeuta, né? Nós acho que há mais terapeutas do que entre aspas, doentes, né? Pronto. A primeira coisa que eu entendo é, se eu quero fazer uma constelação, eu tenho que olhar para o currículo desta pessoa. Okay. O currículo mostra o teu percurso. Simultaneamente, eu tenho que perceber qual foi o caminho que ele fez como constelador. O número de anos que ele tem. Isso hoje é possível através do Facebook, do Instagram, de uma página criada, né? Isso começa logo por nos credibilizar. Depois nós temos que ir a participar numa constelação e ver como é que este terapeuta, ou como é que este trabalha na constelação. Qual é a seriedade dele. E experimentar um outro terapeuta. E perceber, outro facilitador, ou outro terapeuta na constelação, como é que um e outro trabalha. E escolher. Mas existe muito... nos dias de hoje é muito complicado, porque as pessoas vão tendencialmente aos terapeutas ou consteladores da mesma maneira que vão ao médico em caso de urgência. Não vão de forma... É verdade isso. E isso faz com que possam cair em rasteiras mais facilmente de pessoas que possam, se calhar não conscientemente, mas que possam prometer mais do que aquilo que possam efetivamente dar como curas, bem-estares e resolução de problemas. Essa forma implica uma abordagem muito mais... abrangente. Sem dúvida alguma que sim, porque todos nós hoje procuramos a cura imediata. Certo, é Quando isso. eu vou ao médico, né? Eu deposito a minha doença como se ele fosse responsável pela minha cura. E ele não é responsável pela minha cura. E todos nós queremos que alguém seja um médico, que me cure. E por isso não há curas, não há mágicas. Principalmente na área mental, a cura implica um caminho à minha interioridade, implica um caminho à minha sombra, implica um percurso emocional de sofrimento.
Exato. Para eu poder perceber onde é que a minha mente ficou encalhada. E por isso nós temos que saber exatamente a quem é que eu vou. Se alguém me promete a cura, eu sei que esta pessoa não está bem. Porque ainda há dias veio no jornal alguém que estava à porta de um hospital e que fornecia a cura às pessoas que saíam do hospital e ganham milhares. Vendendo, no fundo, um conjunto de chás, um conjunto de pressas. Ninguém se cura com chás. Até mesmo os chás são perigosíssimos, não é? Porque, por exemplo, olhamos para o hipericão. Se uma jovem tomar a pílula, tomar hipericão, vai acabar de tirar o efeito tóxico da pílula, vai ficar grávida de certeza absoluta, né? E se eu tomar sempre o mesmo chá, ele acaba de se tornar tóxico, né? Porque é dos chás também que se fizeram depois todos os outros medicamentos, das ervas, né? Por isso eu tenho que saber a quem é que eu vou. E não há nenhuma cura. Se alguém diz que a constelação cura, ele é um mentiroso. Esta é uma grande realidade. É apenas um insight do problema. E depois é preciso fazer mudanças. E para fazer mudanças é preciso perceber que perdas é que eu tive na minha vida. Que medos é que eu tive nestas perdas. E agora sim, eu estou preparado para olhar para a minha constelação, senti-la, vivenciá-la e resolvê-la. Quem quer fazer um curso de constelação, as coisas são completamente diferentes. Porque primeiro, a pessoa tem que fazer aquilo que eu chamo um curso do Conhece-te. E esse curso do Conhece-te tem que ser feito num ano, pelo menos. E neste ano, ele provavelmente vai ter que ter aí à vontade umas 40 ou 50 horas, o mínimo, não é? Para ele se poder conhecer, não é? Com muito trabalho de casa. E esse trabalho de casa tem que ser feito gradativamente todos os meses, não é? Eu posso, por exemplo, este mês, falar de rejeição e de abandono. O que é? Ele depois tem trabalho de casa durante o mês para trabalhar a rejeição e o abandono. Eu este mês, falo sobre a criança, né? E agora, sobre a criança ferida. Agora vamos exatamente trabalhar a criança durante o mês, né? Eu posso falar até em estilos de comunicação, né? Porque normalmente as pessoas, que comunicações é que nós temos, né? Que é interessantíssimo, né? Nós temos, no fundo, até podemos passar para uma área mais interessante, né? As pessoas, teoricamente, ou são salvadoras, certo, e até vão para a constelação para resolver este problema. Ou são vítimas, ou são predadoras. Exatamente. A primeira coisa que eu digo a todas as pessoas é assim: eu tenho um santo em minha casa que tem meio metro e eu vendo, custa 500 euros e resolve o problema em 24 horas. Chama-se o predador. Porque ele não tem nenhuma doença. Ele está bem. Se não houvesse predador, não havia salvadores nem vítimas. Um triângulo de karma. Sem dúvida. É um livro pequeno, deve ter 30 páginas só, né? Quando tu falas exatamente no triângulo de karma, tu podes ter uma formação, no fundo, 3 ou 4 horas exatamente sobre isto. E agora, que papéis é que tu... Descobrir o triângulo de karma para mim foi transformador. E não é transformador? Foi é transformador. Quando digo às pessoas... Porque só há uma forma de lidar com alguém que está neste triângulo, que é ser adulto e perceber, olha, esta é a minha responsabilidade, esta é a tua. É isso mesmo. Passa até só por aqui, não e basta ser transformador. E eu digo, nessa formação, olha, qual é o papel deste mês que tu vais desempenhar? É de salvador? É de vítima? Ou é de predador? E isto, ele tem que fazer o caminho. Eu não quero ser nada disto. Exato. Estás a ver? E esta também é uma caminhada dentro do curso. E o curso tem... Dentro deste curso poderá havermos imaginar, né? Eu quero falar de chakras. Eu lembro uma vez estava a dar uma aula na faculdade, quando entrou o diretor do serviço, dizer: chakra, você é doido, não há chakra, não sei o quê. E isso em 1979, antes depois veio-me dizer que afinal de contas até havia, estás a ver? Quando eu falo de chakras, as chakras estão associadas a cores, mas também estão associadas a doenças, quer emocionais, quer físicas. E é preciso alinhar. E agora vocês durante 30 dias vão fazer autorreiki. Não é preciso fazer nenhum curso de reiki. Coloquem as mãos nos vossos chakras, 3 minutos em cada um, e depois digam-me o que é que vocês vão sentindo todos os dias, escrevendo o que é que sentem. E para tentar ali 30 minutos a fazer isto. Quando eu falo de mindfulness, ou de atenção plena, eu tenho uma técnica qualquer, porque há várias, né? Eu dou-lhes, explico o que é, estamos ali 3 horas a falar sobre vantagens e desvantagens. Agora vocês têm aqui uma meditação para fazer durante 30 dias. Vamos os efeitos. Depois de 30 dias é preciso ver pelo menos 40 dias. Porque esta história de dizer que ao fim de 21 dias nós temos o hábito incorporado é mentira. Eu também não sei se... Também nunca senti que isso fosse... Nem 40, né? Basta a travessia do deserto, é giro, porque Cristo, né? Temos os terapeutas do deserto, do Boff, que é um homem magnífico, era um bispo, e no terapeuta do deserto, Cristo, porquê que Cristo teve 40 dias no deserto? Porque até ali só havia Hipócrates que curava o corpo. Ninguém curava
os demónios, entre aspas, não, naquela coisa não havia demónios, atenção, os demónios é uma problemática a partir do século XII da Igreja Católica, né? Era preciso ir, no fundo, ao Lucifer, porque isto havia, não é? O Lucifer, que era, no fundo, aqui o Deus da luz, não é? E Cristo sabia que tinha muita gente louca. Muita gente louca. E ele não sabia tratar a loucura. Os físicos tratavam do físico, né? E a loucura? A loucura estava exatamente para alguém que, tinha, no fundo, seriam os mestres, não é? De Cristo. O que é que ele entende? Eu tenho que enlouquecer. Ele vai para o deserto de 40 dias para enlouquecer, para encontrar, no fundo, a luz, para encontrar o Lucifer, que é a loucura. E depois sai ao fim de 40 dias. Ele só está ali a água, teoricamente, a 40 dias a água, que é possível fazer isto em 40 dias só a água. Né? Quando ele volta louco e os mestres curam-no. Então, eu agora sei o que é uma loucura. A mesma coisa se passa com o terapeuta. Se eu me sentar no sofá e eu se for analisado, eu sei quem eu sou, agora eu posso saber quem É preciso passar por esse processo de sombra, sem dúvida, conhecê-la bem, reconhecê-la, encontrar a integrá-la. luz e depois ser um ser iluminado. Mas tu já és um ser iluminado, Robert. Porque quando tu inspiras, que é os espíritos, tu estás a inspirar o quê? Oxigênio. O oxigênio vai para as células, temos um ciclo de Krebs. Transforma-se em quê? É energia. A energia o que é? É luz. Então tu és um ser de luz. Tu és um ser iluminado. E isso é que é importante nós sermos seres iluminados, né? Que é poder ser um modelo cultural identificativo. De quem? Dos amigos, dos filhos e na sociedade também. Nós temos um papel a desempenhar. Okay. Não é só ir à bola, não é só ir a Fátima. Há outros Fs, não é só ir ao fado, né? Sim. Olha, e com isto, Joaquim, acho que é a melhor forma de nós terminarmos. Quero agradecer imenso a conversa e com certeza que o vou convidar para falarmos mais noutras oportunidades. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigado por tudo, também. Tá?